Oi gente, aqui é a Maíra, esse é o Ancoragem e hoje a gente vai conversar sobre A Cor Púrpura da Alice Walker. A Cor Púrpura foi o segundo livro escolhido para o Orchard Shelf, que é o clube literário dirigido pela Emma Watson. Tá sendo muito legal participar dessa experiência. O primeiro livro foi o da Gloria Steinem, que eu falei aqui. E eu gostei bastante do primeiro livro e do segundo. Na primeira vez, o livro foi uma autobiografia que não tinha em português. Agora, em A Cor Púrpura, o livro ele tem tradução para português e ele, inclusive, foi reeditado e republicado no ano passado. Então é uma tradução super bonita. E eu li no e-book mesmo, eu consegui um e-book em inglês, mas estava todo desconfigurado, não curti. E aí eu peguei uma tradução luso-portuguesa. Então foi uma leitura interessante, porque tem vários termos antiquados e coisas que a gente não usa aqui da mesma forma que os portugueses usam, como rapariga. Mas foi bem bacana. O livro é curtinho, tem 135 páginas. E ele conta a história da Sally, que é uma negra norte-americana que mora no sul dos Estados Unidos. E ela era estuprada pelo próprio pai, teve 2 filhos do próprio pai. E foi arranjada num casamento com um rapaz que ela nem conhecia direito. O relacionamento deles é péssimo, extremamente abusivo. O cara bate nela o tempo inteiro. E é bem tenso. Ela tem uma irmã. Ela tem vários irmãos. Mas ela tem uma em específica, que é a Annette, que vai morar com ela e com esse senhor por algum tempo. Porém, o senhor acaba expulsando a Annette de casa e a Annette começa a enviar cartas para a irmã, mas o senhor nunca entrega essas cartas. Então a gente só vai descobrir a existência dessas cartas da metade para o final do livro. O que acontece nesse meio tempo? A Sally tem que lidar com esse homem escroto e a família dele, porque ele também tem uma porrada de filho e é ela quem tem que cuidar deles. E tem o detalhe de que esse senhor, ele sempre foi apaixonado por uma cantora de bordel, cantora noturna super famosa, chamada Shug Avery. E ele teve vários filhos com essa mulher, mas ele nunca chegou a ser casado com ela, porque ela não é uma mulher considerada digna para se casar, então a família dele nunca deixou que esse relacionamento acontecesse. Mas essa mulher retorna para a vida dele, muito doente, quase morrendo, e vai morar na casa dele e a Sally tem que cuidar dessa mulher. E é incrível porque isso faz nascer uma amizade maravilhosa. E a Shug Avery, ela é uma mulher muito diferente da Sally, porque enquanto a Sally ela aprendeu que ela precisava obedecer aos homens e seguir certinho todas as coisas que eles mandavam e ser uma boa esposa e uma boa mãe, a Shug, ela aprendeu que ela tem que ser feliz. Então ela aprendeu que ela tem que fazer o que ela quer, o que ela gosta e pronto, acabou. E ela traz ensinamentos muito pertinentes e muito bons pra Sally. E isso é muito, muito bacana de acompanhar. Além disso, a família também é composta pelo Arpo, que é o filho do senhor. E o Arpo, ele se casa com uma moça muito bonita chamada Sofia. Só que a Sofia, ela também é dessas que não sabe apanhar e obedecer e ficar quieta. E se irritam ela, ela parte pra briga mesmo e ela luta pelas coisas que ela acredita e ela não sabe ficar calada e enfim. E também gera divergências da Sofia com a Sally por causa, né, dessas diferenças. E nessa época ainda tinha a Shug, então a Sally ela sofria muito, porque, né, eram mulheres muito diferentes dela e da forma como ela se portava, e ela aprendeu que era certo se portar. E ela teve que passar por todo um redescobrimento do que era ser mulher. E nisso ela descobriu que ela não conseguia tolerar a imagem masculina, ela não conseguia gostar de homens. Pra ela, homens eram como se fossem rãs. E é muito interessante porque graças a Shug, ela começa a ter uma redescoberta da sua própria sexualidade. Então você imagina que ela era uma mulher que ela já tinha tido 2 filhos com o próprio pai, ela tinha que transar com o marido dela todos os dias, porque era bem naquela época assim que tipo, a mulher fica parada na cama e o homem faz o que tem que fazer e vai embora. Então ela tinha que fazer isso todos os dias. E pra ela isso era uma relação sexual, isso era um romance. E pra Shug era outras coisas, porque a visão que
a Shug tinha era diferente. E como a Shug também se relacionava com o esposo da Sally, que é o senhor, o que ela via, sentia, ouvia, etc. do senhor era muito diferente do que a Sally. Então, quando elas conversavam, essas duas facetas desse homem entravam em jogo, entravam em foco. E a Sally teve a oportunidade de aprender muito sobre como lidar com os seus próprios anseios e a sua própria sexualidade e a aceitar que isso não era pecado, que isso não era uma coisa do demônio, porque era uma coisa que ela acreditava até então. E esse processo é incrível de se acompanhar, porque é uma coisa que, por mais que a gente ache que hoje em dia já não é tão comum, continua sendo. Tem muitas mulheres que ainda acham que é errado se permitirem algum tipo de prazer. Tem muitas mulheres que nunca olharam para os seus próprios corpos enquanto estavam nuas, porque se sentem desconfortáveis, porque nunca vão se sentir bonitas o suficiente e porque acham que quem tem que achá-las bonitas são outros homens, não elas mesmas. E esse livro é incrível porque ele bota em discussão justamente esses dois vieses sobre o mundo. E isso, assim, é fenomenal. Aí a Net, quando ela aparece e as cartas dela são encontradas e etc., a gente descobre que ela virou uma missionária. E é uma missionária católica e foi pra África. E aí fica sem igual, assim, o livro. Porque a Sally nunca tinha ouvido falar da África. A Sally não estudou, a Sally mal sabia ler, ela não conhecia lugares. Se falavam pra ela, eu vim da Inglaterra, ela nem sabia onde era Inglaterra. Ela não fazia a menor ideia que os Estados Unidos uma vez pertenceram à Inglaterra. E essas coisas que pra gente são até um pouco óbvias, ela não fazia a menor ideia. Ela não sabia o que era a África, ela não sabia onde era a África, o que tinha na África. E lendo essas cartas da Net, que foi pra África ser missionária, ela tem esse conhecimento. E essa visão de missionária da Net é muito interessante também, porque é até um pouco antropológica. Ela vai mostrando o povo que ela trabalha, que são os Olinska, e as coisas em que eles acreditam, e como é diverso da crença cristã, e como é difícil fazer eles entenderem a crença cristã, porque pra eles não faz o menor sentido, é coisa de branco, e enfim. É muito interessante, assim, as coisas que ela tem que passar lá. Tipo, as mulheres lá não estudavam, e quando ela foi pra lá, ela já estava cuidando, ela foi com um casal e seus filhos, então ela queria que a filha do casal estudasse. Só que, e daí, como é que fazia? Sendo que eram eles próprios que davam aula, ela era professora, então ela educava a menina da mesma forma, mas o resto da tribo considerava extremamente mal visto, então eles tinham que lidar com achar um ponto de equilíbrio entre o modo de vida americano deles e o modo de vida Olinska, porque o propósito deles ali não era americanizar os Olinska, mas era trazer o evangelho para eles. E até certo ponto essas coisas elas são mais ou menos iguais. Então era complicado fazer eles entenderem que uma coisa era diferente da outra. E eles não tinham a menor vontade de largar a cultura e a ancestralidade deles para se tornarem cristãos. Então é muito interessante acompanhar essa parte da história, mesmo porque o livro se passa perto do início da Segunda Guerra Mundial. Então você consegue ver como a África é afetada pela guerra, que é uma coisa que a gente não aprende muito nas aulas comuns de história. A gente vai vendo sobre como os povos nativos vão sendo realocados, como suas terras vão sendo invadidas por madeireiros, por brancos, que estão construindo estradas, que estão fazendo coisas para armar, para conseguir continuar na guerra. E o quanto isso é muito semelhante às coisas que acontecem hoje em dia aqui no Brasil com a invasão das terras indígenas, embora não sejam invasões, enfim, que resultem em uma guerra de proporções mundiais, mas elas geram pequenas guerras o tempo inteiro e às vezes a gente nem fica sabendo sobre. E o livro ele ainda fala um pouco também sobre como são as missões missionárias, enfim, as missões missionárias norte-americanas dentro dos próprios Estados Unidos, porque eles também tinham essa gama de tentar evangelizar os povos indígenas que ficavam longe, né? Isso também é bem interessante. Uma coisa que eu achei um tanto incômoda na história é justamente essa falta de uma
localização da temporalidade, porque a gente percebe que o livro ele passa muitos anos de história. Vai desde a época que a Sally era solteira até ela, tipo, ter cabelo grisalho, assim. Então vai uns 50 anos contados em 130 páginas. E por mais que a gente perceba que o tempo passa, a gente não tem essa dimensão de quanto tempo passa em cada parte. E de repente a criança era pequenininha, agora a gente não sabe mais se a criança já é maior, porque eles continuam chamando de criança, mesmo quem já tem 20 e tantos anos. Então é complicado, assim, essa questão da temporalidade eu achei um pouco difícil de entender. E até deu vontade de comprar justamente essa edição nova pra ver se isso é um pouco amenizado. Mas, além disso, outra coisa também meio complicada é que o livro ele não é dividido em capítulos. Então, nenhum dos e-books que eu baixei, ele tinha capítulos. Então, eu suspeito que o livro não tenha mesmo essa divisão de capítulos. Então, o que acontece é que existem parágrafos muito frequentes que começam com a frase, meu Deus. Ou em inglês, oh God. Oh my God. Que, enfim, é o jeito que a Sally se expressa, né? Ela assim fala, meu Deus. E aí começa a contar o que estava acontecendo. E aí, o jeito que eu fiz foi pausar a leitura a cada meu Deus, né? Porque eu não tive tempo de ler o livro de supetão, mas eu li quase que de supetão, porque é muito difícil de parar. E essa coisa de não ter os capítulos dificulta mais ainda a nossa vontade de parar a leitura. Enfim, eu gostei bastante, me fez refletir muito sobre essa questão de como lidar com pessoas que cometem abusos, como lidar com homens em geral, de como é difícil para burro ser negro norte-americana. E não é o primeiro livro sobre o assunto que eu leio, e todos os livros que eu leio esse problema é reificado, e me faz pensar também o quanto é difícil ser negro no Brasil, ainda mais considerando as questões que a gente vê nos jornais todos os dias, tipo até a Beyoncé agora está sendo atacada pelos brancos nos Estados Unidos. Então as coisas elas nunca ficam totalmente amenizadas. E esse livro ele foi muito denso, porque ele consegue, justamente por esse choque de opiniões que ele apresenta, ele consegue ser didático em certos pontos que a gente tem muita dificuldade de explicar para as outras pessoas sobre várias questões. Inclusive na questão sobre Deus mesmo, porque tem uma das passagens que eu achei mais legais, assim, é a Shug tentando ensinar para Sally a percepção dela de Deus e por que ela não se considera uma pecadora, apesar do mundo inteiro considerar. E isso foi muito bacana de ler, assim, e o Deus que ela apresenta é muito do Deus que eu concordo e que eu acredito que existe. Então eu me senti bastante representada, apesar de eu não ser negra, não ser norte-americana e não ter etnicamente nada a ver com a história. E tudo isso só foi possível graças a Alice Walker, que é uma ativista norte-americana e ela é negra e romancista. Ela já escreveu muitas coisas e ela tem uma vivência fantástica e já pesquisou muito sobre o assunto. Então, esse livro eu não sei direito por que ele foi escolhido para o Orchard Shelf, mas eu realmente fiquei muito feliz com essa escolha e eu espero que os próximos livros continuem a me surpreender tão positivamente quanto esses que foram escolhidos até agora. Tá sendo muito bacana mesmo participar dessas discussões, e eu refaço o convite a vocês para participarem também, não importa se você é menino ou se você é menina, porque no feminismo interseccional isso realmente, o importante é ter vontade de conhecer e de aprender e se desconstruir cada vez mais. Porque é só com a desconstrução que a gente consegue reconstruir e construir coisas novas. Então, enfim, é um pouco isso. Obrigada por verem os vídeos, obrigada por estarem inscritos no canal, pelos comentários, etc. Vocês são ótimos. E até a próxima. Beijos!